Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Gostaria de pedir aos irmãos para que nessa noite, enquanto os irmãos forem entrando, a gente fosse abrindo a Bíblia no livro de Salmos, Salmo 30, Salmo de número 30, a partir do versículo 1. Salmo de número 30, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Porque não passa de um momento a sua ira. Nós estamos passando por um momento difícil, um momento de tribulação, um momento de morte, né? Mas a palavra de Deus diz que não passa de um momento, que a ira de Deus não passa de um momento. Mas o seu favor, ele dura a vida inteira. Então tudo isso que nós estamos vivendo, nós estamos passando, queridos, é só um momento. O profeta Isaías vai dizer que Deus fala para o povo assim: olha, por um pequeno momento eu te deixei, mas com grande misericórdia eu recolherei a sua vida. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Ao romper do sol da justiça. Ao romper o sol da justiça, que significa o Senhor Jesus, as nossas lágrimas serão enxugadas. O nosso choro será enxugado. E o favor de Deus voltará a brilhar sobre nós. Amém? Vamos levantar um clamor ao Senhor, aonde você estiver. Queria que você fechasse os seus olhos, convidasse aí sua família, as pessoas que se encontram do seu lado, convidasse seus amigos no Facebook e clamasse pela vida deles também. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Deus, nós estamos aqui, Deus, para louvar e engrandecer o Teu nome. Deus, e nesse momento, Pai, a Tua palavra diz que a sua ira dura um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Deus, que nesse momento nós possamos ter força para passar por essa tribulação, por essas dificuldades, por esses desafios, Senhor. Que nessa noite nós possamos passar, Deus, por isso certos, Deus, que o Teu favor, a Tua graça, Deus, estará conosco para sempre, até o fim da nossa vida e por toda a eternidade. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos a nossa casa, a nossa família. Nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, os nossos filhos. Nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, nesse momento, os nossos governantes. Nós entregamos nas Tuas mãos o nosso presidente, os governadores, os prefeitos, Senhor. Deus, nós vivemos um momento turbulento, Pai, no nosso país, não só no nosso país, mas no mundo, mas nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, as nossas autoridades, Deus. Oh Deus, que o Senhor venha, Pai, dar discernimento, que o Senhor venha iluminar os nossos caminhos, Deus. E por mais que pareça, Deus, que as coisas estão confusas, Pai, nós temos certeza, Deus, que tudo está no Seu controle, Pai. E no momento certo, Pai, o sol da justiça vai brilhar. E eu queria, Pai, que nesse momento o Senhor iluminasse a mente dos nossos governantes. Iluminasse, Pai, para que eles possam tomar as melhores decisões. Oh Deus, que seja, Pai, a Tua voz, Pai, nos ouvidos deles, Senhor. E nós estamos aqui, Pai, como igreja, clamando a Ti, Senhor, que o Senhor venha, Pai, direcionar a nossa nação. Que o Senhor venha direcionar a nossa cidade. Que o Senhor venha direcionar a nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Pai, e Te pedimos, Deus, e nós, oh Deus, anulamos todo espírito de morte, Senhor, sobre a nossa nação.
sobre o nosso país, traz a cura sobre a nossa cidade, traz a cura sobre o bairro, Senhor. Oh Deus, que essa doença não venha a ser o nosso fim, mas que essa doença, Pai, venha a ser o começo de uma nova história na nossa vida, na Tua igreja, Senhor. Que venha a ser o renascimento de uma igreja poderosa, Pai, e cheia do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, traz cura sobre o Teu povo. Oh Deus, eu tenho certeza, Pai, que ainda existe bálsamo em Gileade, Senhor. Ainda existe um bálsamo que cura as feridas do Teu povo, Pai. Deus, o Teu povo está clamando por cura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, repreende o espírito da morte, Senhor, e traga vida, Pai, sobre nós. Traga vida sobre a nossa cidade, traga vida sobre o Bom Sucesso, traga vida sobre o Brasil, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, nessa noite. Entregamos a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, Senhor. Oh Deus, toma nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, querido? Vamos louvar a Deus nesse momento. Que você faça da sua casa um momento de clamor a Deus, de autoridade. Clame com autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa. Clame com autoridade, porque o anoitecer vai passar e a alegria vai chegar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar, querido, em nome do Senhor. Aleluia. Senhor, em quem nós temos a vitória.
controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare isso na tua casa. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Olha que propriedade isso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida,
produto da oliveira me dá. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ai, figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando, querido, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Nós estamos aqui tirando algumas lições das 7 igrejas que Jesus direcionou uma mensagem no Apocalipse. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Esmirna. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Gostaria de nessa noite ser bem simples. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Guarde essa palavra no seu coração, querido. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Nós estamos aqui, querido, aprendendo um pouco sobre as cartas do Apocalipse. Na semana passada nós falamos sobre a igreja de Éfeso, uma igreja rica, poderosa, uma igreja estratégica. E essa noite nós vamos falar um pouco sobre Esmirna. E eu queria dizer para você que Esmirna era uma igreja espiritual. Ela tinha o Espírito Santo na vida dela. Ela tinha um amor na vida dela. Esmirna ficava muito próxima de Éfeso. E diz os historiadores que Esmirna também era uma cidade muito rica. Pelos padrões da época, uma cidade de 100 mil habitantes era uma cidade bem próspera. E Esmirna é uma igreja que nós vemos aqui sendo elogiada pelo Senhor. Esmirna também, assim como Éfeso, ela passava por tribulações, por perseguições. Como nós dissemos na semana passada, a fúria do imperador era grande.
Ele queria matar os cristãos. E Esmirna não era diferente de Éfeso. Esmirna sofreu muito. E nós, querido, nesse tempo também estamos sofrendo. Também estamos padecendo. Muitos estão vendo os pais, os avós, os filhos serem tirados por uma doença terrível. Mas Deus tem uma palavra de conforto e de consolo para o nosso coração nessa noite, para a sua vida, para a sua família, que apesar das tribulações, que apesar dos sofrimentos, Deus está no meio da sua igreja. Amém? Nós começamos a ler esse texto e Jesus já se dirige e fala assim: olha, ao anjo, ao pastor da igreja de Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último. E aqui eu gostaria de parar. Eu gostaria de frisar alguns pontos nessa carta. O primeiro ponto é isso: estas coisas diz o primeiro e o último. Aqui, querido, fala sobre a eternidade. Aqui, querido, fala sobre a nossa vida com Deus. Estas coisas está dizendo aquele que é o primeiro, aquele que é o último. Aquele que nós lemos lá no começo de Apocalipse, que é o Alfa, que é o Ômega. Aquele que está dizendo para a sua vida: olha, eu sou o Senhor da sua vida. Eu sou o Senhor da sua história. Eu sou o Senhor que te resgatou no passado. Eu sou o Senhor que te sustenta no presente. E eu sou o Senhor que vou garantir um futuro na sua vida. É isso que Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo assim: estas coisas diz o primeiro e o último. Eu tomei conta de você no passado. Eu estou tomando conta de você agora no presente. E o teu futuro está nas minhas mãos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Ou seja, ele está falando assim: olha, eu sou o Senhor da sua história. Jesus Cristo, querido, é o Senhor da sua vida, da sua história, da sua casa, dos seus filhos, daqueles que ainda nem nasceram. Ele é o agente da história, querido. Ele é aquele que muda. O salmista lá no Salmo de número 90, versículo 2, diz assim: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha que coisa maravilhosa, querido. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Eu quero abrir um parênteses nesse ponto aqui para você. Nós vivemos um tempo que precisamos frisar a eternidade, porque esse mundo vai acabar. As pessoas estão desesperadas, querido, porque tem muita gente morrendo. Eu sei que o momento é difícil, mas posso falar uma coisa para você? Um dia a morte vai chegar para nós. Um dia a igreja aqui nessa terra vai acabar. Um dia o pastor, não só da igreja metodista, mas de outras igrejas, não estarão mais nos templos para te socorrer. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar e o que vai restar para nós é a eternidade. A palavra de Deus diz que Ele é o Pai da eternidade. Então, querido, o que vai restar é a eternidade. Corra para os braços do Senhor nesse momento. Corra para os pés do Senhor neste momento. E o salmista ele fala isso: olha, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Querido, eu não quero ficar para esse mundo, eu quero ficar com Deus. Fique com Deus, permaneça em Deus, permaneça no Criador, permaneça na eternidade, porque esse mundo vai acabar. Essa doença pode nos levar. Ainda que tudo acabe aqui, querido, a Bíblia diz que não sobrará pedra sobre pedra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? A palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Eu tenho certeza, querido, que quando a gente lê essa palavra, o que a gente quer dizer é aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, se você está aí na sua casa, levante a sua mão, levante a sua voz e glorifique o nome de Jesus, querido. Porque Ele é o Senhor da eternidade, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua história. Amém? Ele é o Senhor da sua casa. Antes de forem formados os montes, do Senhor criar a terra e o mundo, Ele já era Deus. Então Ele é Deus na sua vida. Ele que te sustenta, Ele que te guarda. Aleluia.
Glória a Deus. Segunda coisa, e é por isso que eu falo que essa carta é uma carta maravilhosa, porque está falando para uma igreja espiritual e fiel. Segunda coisa, que esteve morto e tornou a viver. Segunda coisa que eu quero destacar, esteve morto e tornou a dar vida. Esteve morto e tornou a viver. Queria destacar aqui a vitória sobre a morte na ressurreição de Cristo. Atos capítulo 3, versículo 15, fala uma coisa maravilhosa. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Vocês mataram o autor da vida. Olha que texto maravilhoso, querido. Mas Deus o ressuscitou. Ressuscitou quem? Jesus, dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Nós somos testemunhas, querido, que Jesus venceu a morte. Nós somos testemunhas que Jesus tem poder sobre a morte. Nós somos testemunhas que Jesus tem poder sobre a doença. Nós somos testemunhas que Jesus tem poder sobre a enfermidade, tem poder sobre a lepra, tem poder sobre o mal. Nós somos testemunhas que o Senhor Jesus, com uma palavra, pode levantar o paralítico, pode levantar o morto e dizer: viva, seja curado em nome de Jesus. Nós somos testemunhas da vida, da vitória dele na cruz do Calvário. Nós somos testemunhas. Então, quando você lê essa carta, querido, fala assim: olha, que esteve morto e tornou a viver. É um relato de vitória. Vitória de Cristo sobre a sua vida e a sua vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo, sobre a doença, sobre tudo de ruim nesse mundo. Mesmo que você fique doente, você é vencedor. Jesus nos garante. Esteve morto e tornou a viver. Se você está morto, querido, eu profetizo vida sobre a sua família, vida sobre a sua casa, vida sobre o seu ministério, e você vai voltar a viver. E mesmo que se você adoeça, profetize vida sobre você e sobre a sua família. Em nome de Jesus, profetize vida. Esse texto é maravilhoso. Atos capítulo 3, versículo 15. Guarde isso para você, querido. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas. Você é testemunha. Nesse segundo ponto que eu queria frisar para você. Você é testemunha da vitória de Cristo. Então, quando Cristo vence, você vence. Quando Cristo prevalece, você prevalece. E a sua vitória está garantida, querido, em nome de Jesus. Primeiro ponto, nós destacamos que Ele é o primeiro e o último. Ele vive de eternidade em eternidade. Segundo ponto, querido, que eu queria destacar para você, e nós falamos aqui: Ele esteve morto e tornou a viver. Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Aleluia. Terceira coisa, versículo 9, terceira coisa, diz assim: conheço a tua tribulação. Terceiro ponto que eu queria destacar para você: Jesus conhece a sua tribulação. Jesus vê o seu sofrimento e se compadece de você. Isaías capítulo 49, versículo 13, diz assim, e aí eu profetizo sobre você, querido: gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Jesus terá compaixão dos seus afligidos. Nós estamos sendo afligidos, nós estamos sendo assolados, mas Ele nos dá uma recomendação. O profeta fala assim: gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra. E Ele fala uma coisa maravilhosa assim: olha, irrompam em canção, ó monte, louve o Senhor na sua casa, louve o Senhor aonde você estiver, no seu trabalho. Sabe por quê? Porque é Ele que consola no meio da sua tribulação. É Ele que tem compaixão da sua casa, da sua vida e de você. Você pensa assim: nossa, a tribulação que eu estou enfrentando é muito grande, Augusto.
O problema que eu estou passando é muito grande. Está começando a faltar dinheiro, está começando a faltar recurso, mas Deus está dizendo aqui, olha, a carta a Esmirna, ele está falando assim, olha, eu conheço a tua tribulação. Eu conheço aonde você tá, o sofrimento que você está passando. Eu conheço o que você está enfrentando. Ele está dizendo assim, olha, eu não vou te abandonar não. Eu não te abandono. Pelo contrário, eu te ergo. Ele ergue, querido, do monturo necessitado. Se você está necessitado nessa noite, peça para o Senhor erguer a sua vida. Peça para o Senhor erguer a sua casa. Peça para o Senhor erguer seu ministério. Quantas casas hoje não têm alegria, não têm paz, não têm o prazer de sentar com a família, assistir um filme, ler uma palavra, brincar com seus filhos. Esse momento, querido, de pandemia, em que você está vivendo aí, muitas pessoas estão vivendo praticamente enclausuradas dentro de casa, seja um momento de excelência com você e com a sua família. Sabe por quê? Porque Ele conhece a tua tribulação. Ele conhece aonde dói. Tem gente que fala assim, você fala isso, Augusto, é porque você não sabe aonde aperta mais o calo na minha vida, você não sabe onde dói. Eu não sei, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Ele está dizendo assim, olha, eu conheço a tua tribulação. Essa carta aqui, querido, não é só para a igreja de Esmirna, que nem existe mais. Essa carta é para a igreja de hoje. Ele conhece você. Amém? Quarto lugar que eu gostaria de destacar. E aqui eu quero destacar um tema muito importante nessa carta. Ainda no versículo 9 ele diz assim, a tua pobreza, mas tu és rico. Essa igreja aqui era uma igreja pobre, mas Jesus, entre parênteses, fala assim, mas tu és rico. Por que essa igreja era pobre? Eles eram pobres materialmente, mas ricos espiritualmente. Eles eram pobres, querido, porque não tinha recurso, porque não tinha dinheiro. Essa igreja aqui, ela vivia num dos centros mais ricos da época. Mas os historiadores dizem que essa igreja era uma igreja formada por pobres, por pessoas humildes, que não tinham recursos, que não tinha carro, que não tinha uma conta bancária gorda, que não eram gerentes, que não eram pessoas com um patamar de vida alto. Não tinham nada, querido, não tinham recurso, não tinha dinheiro, era uma igreja pobre. Mas Jesus fala assim, olha, mesmo você sendo pobre, mesmo você não tendo recurso, mesmo você não tendo dinheiro, sabe por quê? Você é rico, porque a sua vida espiritual é grande. A sua riqueza não está nos bens materiais, mas a sua riqueza está na sua espiritualidade. Essa igreja aqui era uma igreja espiritual. Qual era a riqueza dela? A riqueza dela era em amor. A riqueza dela era em compaixão. A riqueza dela era em ajudar uns aos outros. A riqueza dela era uma igreja que se compadecia de todos e ajudava a todos. Era uma igreja missionária. Essa igreja aqui era uma igreja rica, porque era uma igreja espiritual. Provérbios capítulo 22, versículo 4 diz assim, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, a honra e a vida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, a honra e a vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Que essa igreja era uma igreja humilde. Que essa igreja era uma igreja que temia Deus. Aí que está a riqueza, querido. Muitas das vezes nós forjamos a nossa vida naquilo que a gente tem para oferecer de bem material. Mas essa igreja aqui era uma igreja rica porque ela temia, porque ela era humilde, porque ela tinha amor, porque ela se compadecia. A riqueza espiritual, ela vale muito mais do que a riqueza material. E eu gosto desse texto de Provérbios porque ele fala assim, olha, são riqueza, a honra e a vida. Que Deus venha honrar a sua vida, que Deus venha honrar a sua história. Salmo de número 37, versículo 16 e 17 diz assim, melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. Deus vai sustentar a sua vida. O nosso sustento vem de Deus. O nosso sustento vem do Senhor. O braço forte dos ímpios, querido, será quebrado. Sabe por quê?
Porque a riqueza deles é naquilo que a gente pode tocar, naquilo que a gente pode apalpar. Mas a nossa riqueza vem do Senhor. É o temor do Senhor, é a humildade, é o amor, é a honra, é a vida, é a compaixão. Isso que é uma igreja rica, querido. Deus está falando para ela, você é pobre, você não tem recurso, mas você tem a minha presença. Mas você tem o meu amor, e isso é maravilhoso. A tua pobreza, mas tu és rico. Que Deus nessa noite dê riqueza espiritual para sua casa, para sua família hoje. Eu não sei porque que eu estou dizendo isso hoje, mas que a sua casa seja uma casa rica. Uma casa rica. Que a sua casa seja uma casa rica. Rica da presença de Deus. Rica do amor em família. Rica do amor pelos filhos. Rica do convívio entre os irmãos. Rica. Porque não adianta, querido, dizer que sou uma igreja espiritual, se eu entro dentro da minha casa e não tenho a liberdade de conversar com a minha filha, com o meu filho, com a minha esposa, com o meu esposo. Que você seja uma igreja rica em nome de Jesus. Amém? Quinto tópico que eu gostaria de destacar dessa igreja, ainda no versículo 9. A blasfêmia dos falsos judeus, ou a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os historiadores dizem, querido, que naquela cidade tinha uma grande sinagoga. E os judeus dessa sinagoga perseguiram fortemente aquela igreja. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Eu aprendo que Jesus quer arrancar. Ele quer arrancar a religiosidade da igreja. Ele está falando aqui que essa igreja, uma igreja religiosa, sinagoga de Satanás, ele está falando religiosos. Os religiosos, em demasia, pertencem à sinagoga de Satanás. Ou seja, esquecem do amor e pensam na lei. A gente às vezes pensa que viver para Cristo, querido, é viver na lei. Mas não dá, querido, para viver somente na lei. A gente tem que entender que o Evangelho de Cristo é um outro Evangelho, diferente daquilo que os judeus pregaram. E a gente vivia, essa igreja, ela vivia sendo perseguida pelos aqueles que se declararam judeus, mas não são. Pelo contrário, são os da sinagoga de Satanás. São os religiosos. São aqueles, querido, que não querem enxergar que uma igreja rica é uma igreja em amor, é uma igreja temente, é uma igreja que tem Cristo no coração. Mas, ao contrário, vivem numa religiosidade. Isso tem matado a igreja do Senhor. Não adianta, querido, eu participar dos melhores cultos, participar das melhores lives. Não adianta, querido, eu ser o melhor crente na igreja. Quando eu entro dentro da minha casa, eu sou o pior marido, eu sou o pior pai, eu sou o pior filho. E Deus quer tirar, querido, a sinagoga de Satanás dentro da nossa vida. Deus quer tirar, querido, a religiosidade dentro da nossa vida. Talvez esse tempo seja um tempo para Ele tirar a religiosidade dentro de você e trazer o Espírito Santo de verdade. Aqueles que adoram, a Bíblia diz, olha, eu estou à procura. Jesus está falando assim, olha, estou à procura daqueles que me adoram em espírito e em verdade. Repreende isso na sua vida, querido. Repreende isso na sua casa. Deus quer trazer grandes coisas para a sua família. Sexta coisa, nós já estamos terminando. Sexta coisa que eu gostaria de destacar aqui. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. O conforto oferecido por Jesus não é livramento do sofrimento. O conforto oferecido por Jesus não é livramento do sofrimento. Guarde isso na sua vida. Lê esse texto mais uma vez comigo. Não temas as coisas que tens de sofrer. Ele está falando assim, olha, não temas, eu estou com você. Mas ele, ao mesmo tempo ele fala assim, olha, o diabo está para lançar em prisão alguns
dentre vós. O que tem acontecido na nossa vida? A gente está preso dentro de casa, querido. Ele estava dizendo assim para a igreja de Esmirna: olha, vão prender vocês, vão perseguir vocês, e alguns de vocês, além de ser presos, vão ser condenados e vão ser mortos. É o que a gente está enfrentando hoje. Ele está falando assim: olha, o diabo está para lançar prisão em alguns de vocês, nós estamos presos. O diabo tem atuado. O conforto oferecido por Jesus não é livramento do sofrimento. Nós vamos sofrer nesse tempo. Nós vamos sofrer nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele está segurando nas tuas mãos. Isaías capítulo 41, versículo 10. E eu gostei muito dessa tradução que diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que maravilhoso. Em algumas traduções vai dizer a destra. Mas eu gostei dessa aqui, que fala assim: olha, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. A mão direita de Deus, querido, como nós aprendemos na semana passada, fala de fidelidade. E além dele ser fiel contigo, ele fala assim: olha, tu vai vencer. Aleluia. Você vai vencer. O diabo, querido, também está no meio disso tudo. De tudo que está acontecendo, a gente está se sentindo preso. Nós vamos sofrer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. A mão de Deus está sobre a nossa vida e a mão dele é uma mão vitoriosa. Segura nas mãos de Deus. Tem um hino antigo que fala: segura nas mãos de Deus. Eu gosto desse hino que fala assim: se as águas do mar da vida vierem te afogar, segura na mão de Deus e vai. E vai. Se a jornada é pesada, olha só que maravilha, e se cansa na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Eu vejo um monte de gente com medo, né, daquilo que a gente está enfrentando. E Deus está falando assim: vai. Não é para você parar não, querido. Segura na minha mão e vai. Porque a minha mão é vitoriosa. Essa semana, nesse período de que eu estou em casa, eu estou de férias. E só para as minhas filhas não ficarem em casa, muitas das vezes trancadas, eu levava elas um pouco do lado de fora, num lugar que tem perto da minha casa. E ali tem terra, eu deixava elas brincarem um pouco na terra. E a menorzinha, Maria Alice, ela gostava de subir no alto. A Melissa, que é a maior, sobe com facilidade, mas ela não consegue subir sozinha. E a primeira coisa que ela fala: pai, me ajuda, porque senão eu vou cair. E a gente que é pai, o que a gente faz? A gente pega na mão e levanta. Existem montes, montanhas, vales que vão aparecer na sua vida e que não tem jeito, não dá para subir sozinho. Mas segura na mão do Pai, que o Pai te ajuda. Sabe por quê? Porque você tem certeza que com o Pai você é vitorioso. Aleluia! Olha a mensagem de vitória que Deus está dando para essa igreja. Está passando tanta perseguição. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus tem uma vitória para a sua vida. Amém? Sétimo lugar, ainda no versículo 10. Nós já estamos acabando. Diz assim: para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. 10 dias aqui, querido, tem um significado de um tempo pequeno, de um tempo curto, mas completo. E aí eu queria profetizar sobre a sua vida. Tem uma tribulação, tem um sofrimento que você está passando, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O tempo é curto. É só por um momento. É um pouquinho de tempo.
vai passar. Deus está dizendo assim, olha, vai passar. Salmo 37, versículo 10 e 11 diz assim: um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. É só por um momento, querido. Deus está dizendo assim, olha, está chegando a vitória na tua vida. Esses 10 dias aqui que está falando na carta de Apocalipse, está dizendo assim, olha, tereis tribulação de 10 dias. E está querendo dizer assim, olha, é só um pequeno momento, vai passar. Está acabando. Eu profetizo que está acabando em nome de Jesus, esse tempo que a gente está enfrentando. Eu profetizo e eu queria determinar que essa doença vai passar em nome de Jesus. Eu queria orar, querido, e levantar as minhas mãos e falar assim, olha, coronavírus, nós te repreendemos em nome de Jesus. Que esse tempo seja abreviado. Que esse tempo seja aniquilado. Que esse tempo seja um tempo pouco. E que nós possamos, assim como diz o salmista, desfrutar de pleno bem-estar na tua presença. Mais uma vez, em nome de Jesus vai passar. É por um pequeno momento, é por pouco tempo. Então na sua casa, querido, glorifique o nome do Senhor. Clame e fala, Senhor, abrevia esse tempo. Está difícil, Senhor, mas abrevia. São 10 dias, é um pequeno momento. Está difícil, Deus, mas me dá vitória. Dá vitória para o teu povo. Dá vitória para a nossa cidade. Dá vitória para o nosso país, Senhor. Em nome de Jesus. E aí, querido, Jesus, ele termina a carta de uma maneira gloriosa. Ele fala assim, olha, ser fiel até a morte. Aleluia. Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Sabe o que significa coroa? É um prêmio. Deus tem um prêmio para te dar, querido. Ser fiel. Permaneça fiel e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Sabe o que é segunda morte? É a morte eterna. Mas nós aprendemos aqui que nós teremos uma vida eterna. Amém? Então, querido, aonde você estiver, levanta a sua mão, antes da gente louvar. Levanta a sua mão, estenda a mão sobre a sua casa, estenda a mão sobre a sua família, estenda a mão sobre os seus filhos, estenda a mão sobre essa cidade, sobre o nosso bairro, estenda a mão sobre os nossos governantes, sobre o nosso país. E começa a clamar, Deus, abrevia esse tempo, Pai. Ó Deus, que nós possamos, Pai, alcançar a vitória, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos estar olhando agora nesse momento com os olhos espirituais e enxergarmos a coroa que o Senhor tem preparado para nós. Assim como o Senhor disse, Pai, para essa igreja, é só por um pequeno momento, Pai, e nos faça sermos vitoriosos em nome de Jesus. Estenda a mão para a sua família e fala, a minha família é vitoriosa em nome de Jesus, a minha casa é vitoriosa em nome de Jesus, os meus filhos vão vencer essa barreira em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito da morte, eu repreendo o espírito da doença, eu repreendo em nome de Jesus na minha casa. Profetiza isso, Senhor querido, profetiza isso sobre a sua família, profetiza isso sobre aqueles que estão ficando desempregados agora. Deus toma aqueles que estão desempregados nesse momento. Toma aqueles que não têm renda. Deus, toma aqueles, Pai, que não têm comida na mesa, Senhor. Toma as nações, ó Pai. Toma, Deus, as nações que nesse momento, Pai, muitos não têm o que comer, ó Pai. E nós te agradecemos, Deus, porque eu tenho arroz, eu tenho feijão, eu tenho um prato de comida para dar para as minhas filhas, mas, Deus, tem gente, Pai, de família que não tem o que dar para comer, Senhor. Então, neste momento, Pai, nós oramos por eles também, Senhor, em nome de Jesus. Alcance essas famílias, Pai. Oh Deus, alcance, Pai, a casa dos teus filhos que precisam, Pai, de um renovo neste momento. Um renovo espiritual. Um renovo de ânimo. Oh Deus, em nome de Jesus, anima o ânimo da tua igreja que está em casa agora, Senhor.
Oh Deus, desperta, Pai, para que eles venham ser uma igreja, Pai, muitas das vezes até pobre, Pai, financeiramente, mas ricos espiritualmente, como foi a igreja de Esmirna, Pai. Uma igreja espiritual, uma igreja que tinha amor, uma igreja que temia o Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus, querido, neste momento. Louve a Deus com a sua família, com a sua casa. Em nome de Jesus. Clame. Clame apenas pulmões. Exulte ao nome do Senhor. Exalte o nome dEle na sua casa. Glorifique o nome dEle. Sabe por que você tem que glorificar, querido? Porque isso chama o Espírito Santo para a sua casa. Sinta o calor do Espírito Santo aí dentro do seu lar nesse momento. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Escutas quando e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível.
ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Aleluia. Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Eu sei, querido, que você olha para nós, precisando receber algo. E eu vou te dizer uma coisa. Como Pedro disse, não tenho prata, não tenho ouro, assim como a igreja de Esmirna. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Seja curado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Seja salvo em nome de Jesus. A banda cantará. Que o amor de Deus entre na sua casa. Que a glória do Senhor entre na sua família. Que a salvação entre no seu lar nessa noite. E eu profetizo, pelo nome do Senhor Jesus, a cura sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu sei que você olha para essa live, para esse vídeo, como você olha para tantos outros esperando receber algo. E nós não temos nada para te dar. Nós somos uma igreja pobre, mas uma igreja rica do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo está sobre nós. E eu profetizo sobre a sua vida a cura, a graça, o favor de Deus. Eu profetizo que assim como a igreja de Esmirna, você vai ser vitorioso. Você vai receber uma coroa, você vai receber um prêmio, você vai ser fiel em nome de Jesus. É isso que eu profetizo sobre a sua vida nessa noite. Eu não vim aqui te enganar, te dizer que você não vai ter tribulação, que você não vai ter problema, que o diabo não vai afrontar a sua vida. Ele vai, mas você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, querido. Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Que Deus nos abençoe nesse tempo. Mas nós profetizamos que seja um tempo de vida e não de morte. Em nome de Jesus. Aonde você estiver, estenda suas mãos. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre a sua despensa. Eu profetizo a bênção do Senhor Jesus. Que você tenha uma semana abençoada e uma semana de vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Aleluia.